Olá, tudo bem? Hoje nesse vídeo aqui nós vamos mostrar como instalar um ESX8 em uma máquina virtual dentro do VMware Workstation, né? É o que a gente chama de Nested Virtualization, né? Que é um virtualizador dentro de outro, né? Nesse caso é um virtualizador tipo 1, que é o SX8, em cima do Workstation, então é um virtualizador tipo 2, né? Isso é uma prática boa assim, para a gente fazer um laboratório, fazer algum teste. É lógico que a gente não deve utilizar esse tipo de cenário de configuração para ambientes produtivos, né? A gente tem alguns pré-requisitos, tá? O primeiro é um computador ali com no mínimo 4 GB de RAM, se tiver 8 ali um pouquinho até melhor, para a gente subir o SX e conseguir subir pelo menos algumas máquinas virtuais. O outro é a gente ter certeza que a opção de virtualização vai estar habilitada na máquina, tá? Para a gente checar isso no caso do Windows aqui, a gente pode abrir o Task Manager, né? Conferir aqui a parte de virtualização, né? Virtualization aqui, se está habilitada, tá? Caso não esteja, a gente deve ir na BIOS do computador, tá? E, e verificar e habilitar, tá? Aí, a BIOS agora vai depender de qual computador você tem, tá? Mas aí alguns exemplos aqui, né? De como que geralmente você habilita isso na BIOS, tá bom? É, Além disso, a gente precisa desabilitar o Virtual Machine plataforma, né? Plataforma de Virtual Machine do Windows 11, uma das versões mais novas do Windows 10, tá? Isso a gente faz aqui na parte de Feature, aqui é só desabilitar, tá? Se você usa o Hyper-V no seu Windows, ou, por exemplo, o WSL, né? A WSL 2, ao desabilitar essa feature aqui, você vai ficar sem conseguir utilizar temporariamente, tá? Depois é só voltar, tá bom? E é lógico fazer o download tanto da ISO do SX, né, quanto do Workstation. O Workstation, na verdade, não é a ISO, né, é um instalador, tá? O Workstation você consegue pegar diretamente desse link aqui, sem fazer cadastro nem nada. O SX você precisa só cadastrar caso você não tenha uma conta lá no VM, tá? E é só isso. Então vamos lá. Aqui eu estou com o meu Workstation aberto, tá? E vou criar uma nova máquina virtual, tá? E o Virtual Machine, tá bom? Seleciono customizado. Aqui a gente vai escolher a versão Workstation 17, tá? O disco de instalação aqui a gente já vai usar o disco do VM do SX, que é esse aqui que eu já baixei já aqui, tá? A ISO, tá bom? E aqui é um detalhe importante, tá? A gente vai escolher a versão SX7. Ele não tem a 8 disponível aqui, mas o 7 funciona perfeitamente. E isso quer dizer também que você pode, inclusive, instalar o 7 também, tá? Se você quiser. Estou usando aqui a 8, mas pode instalar com a versão do 7 também, tá? Então aqui vamos colocar aqui no um disco aqui, barra vms, barra esx teste, tá? Vamos chamar de esx8, tá? Deixa eu ver se ele vai achar. Colocou dois CPUs, dois processadores, também, tranquilo. Vamos colocar 4 GB de RAM, tá? Você pode colocar um pouquinho mais se você tiver mais disponível, né? Aqui é um detalhe interessante. Normalmente a gente vai usar ou essa opção de NAT ou a opção de bridge, tá? O NAT basicamente vai ser se você vai colocar uma rede que tem acesso externo à internet, tá? E porém internamente aqui ele vai estar numa rede criada no seu próprio computador. Então você vai acessar o seu SX pelo seu próprio computador. Tá? Se você tiver um ambiente mais complexo, você pode usar o Bridge Network, que basicamente ele vai conectar na mesma rede física mesmo que sua máquina está. Tá? Então provavelmente você vai ter que lidar com DHCP ou configurar IP manualmente aqui. Então vamos nessa aqui, que esse aqui já vai pegar o IP automaticamente, tá? Normalmente é a opção mais fácil. Tá? Aqui a gente segue também com os mesmas opções para virtualizada, o controlador é SCSI, tá? SCSI também é recomendada. A gente cria um novo disco. É importante a gente deixar ele separado aqui, né? E não marcar essa questão, a gente já perde o espaço todo. Antes de
140 GB, tá? Vamos colocar 150 aqui, tá bom? E é isso. Aqui ele já vai criar o disco pra gente e prontinho. Antes de ligar, só entrar nas configurações da máquina virtual aqui para a gente conferir essa parte aqui dos processadores aqui, ó. Que olha só, quando a gente escolhe o sistema operacional certo lá, que é o SX, ele já vai habilitar o padrão aqui a parte de virtualização, ou seja, a virtualização em cima da virtualização, né? Então ele vai conseguir passar os parâmetros de virtualização da máquina física para a máquina virtual, para assim a gente conseguir rodar um SX com sucesso, tá? Então vamos iniciar aqui o SX, tá? Ele já começa a instalação aqui. A instalação é bem simples, tá bom? Ele apresentou um erro ali, mas para a gente pôr pouca memória, né? Como eu disse, é um laboratório, mas nada que vai atrapalhar a gente instalar, tá? É, então a gente apertou Enter, apertou F11, tá? É bem tranquilo. Ele vai buscar pelos dispositivos disponíveis, dispositivo de disco, né? A gente só tem um, claro, né? A gente pôs 50 GB, a gente pode colocar, vamos pôr uma senha aqui, né? Boot, processo de instalação bem tranquilo, né? Olha que interessante. Isso aqui aconteceu por que esse erro, pessoal? A minha máquina que eu estou instalando é uma máquina um pouco mais antiga ali, e o CPU dela não é compatível com o SX8, tá? Isso vai acontecer. Quanto mais antiga for sua máquina, talvez ele não vai ser compatível nem com 7, nem com 6. Você pode conferir lá na própria documentação da VMware, né? No HCL, né? Hardware Compatibility List da VMware, para saber exatamente qual modelo de CPU é compatível. Como isso aqui é um laboratório, tá? A gente tem uma forma alternativa de fazer isso rodar, tá? A gente consegue forçar o SX rodar mesmo sem ter um CPU compatível, tá? Novamente, isso é para um laboratório, né? Para um ambiente produtivo não é interessante a gente fazer isso. E a gente vai reiniciar e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para bypassar isso. Basicamente, a gente vai ter que colocar esse Allow Legacy CPU2 aqui, tá? Conectou o CPU, a máquina, o disco, né? A gente vai conectar de novo aqui. Se a gente conectar, ele já vai iniciar aqui, ó. Pelo, tá, certinho. Certinho. Ele vai fazer o boot ali pelo. Agora a gente vai apertar Shift O, tá? E adicionar essa linha aqui embaixo que tava no, essa aqui, ó, que é a Low Legacy CPU, tá? Só um pouquinho, Allow Legacy CPU. Garantir que tá digitada certinho para ele não ter nenhum problema para não conseguir pegar essa opção aí, né? Então é essa daqui a opção, tá? Só adicionar na frente ali, tá bom? Apertei Shift 10, aí dá a opção de editar, você adiciona esse parâmetro e continua a instalação. Pronto. Aí agora a gente pode prosseguir a instalação, né? Processando dentro do que anteriormente, ele vai buscar pelos discos aí, né? A gente colocou lá de 50 GB, coloca o password. E olha que interessante, agora a gente tem a mesma mensagem, só que a gente é só um warning, né? Não é um erro que vai bloquear aí a nossa instalação. Então a gente só aperta Enter, ele está informando ali que vai vai particionar o disco, né? E a gente
Prontinho. Agora a gente consegue abrir o. Ele já pegou esse endereço aqui, a gente colocou de máquina, né? Então a gente já vai pegar esse endereço. A gente só abrir o nosso navegador aqui. Vamos supor que o endereço certinho, né? É 133. A gente o certificado está inválido, né? E prontinho, a gente já tem o nosso SX rodando e funcionando. E a partir dessa interface web aqui, a gente consegue gerenciar o host físico, né? Seria como um host físico normalmente, né? A gente pode criar as máquinas virtuais, a gente pode fazer tudo que a gente quiser aqui. Ó. Por exemplo, aqui, ó, a gente vai ter a parte das máquinas virtuais. Se a gente quiser criar uma máquina virtual nova aqui, a gente cria. A gente identificar os discos. A gente não tem nenhum disco para armazenar as máquinas virtuais, a gente vai precisar fazer isso. Vamos até adicionar aqui agora. Ó. A gente vai vir aqui adicionar um disco que vai ser um disco, porque esse 50 GB foi o disco do sistema operacional, né? A gente vai. Deixa eu ver se ele tem sobrou algum espaço disponível lá. Deixa eu ver aqui, ó. Se ele vai ter algum espacinho. Ele não sobrou nada, ele pegou 50 GB todos. A gente escolheu para fazer isso, né? Então vamos adicionar mais um disco aqui de 50 GB. Bom, disco de 50 GB, tá? Prontinho. Aí a gente vem aqui nos adaptadores aqui, clica em Rescan aqui, tá? Que ele vai fazer o rescan dos discos e provavelmente ele vai identificar um disco a mais aqui, olha só, legal, ele identificou um disco a mais. Agora a gente vai conseguir adicionar um disco para armazenar as nossas máquinas virtuais. Então vai ser Data Store 01, tá? E aqui agora ele já tem um disco, né? Tá, legal. A gente vai usar tudo, né? E prontinho. Agora a gente consegue criar a nossa máquina virtual. Quando a gente for criar uma máquina virtual aqui, ó, a gente coloca máquina teste. Vamos escolher aqui um Linux, um Ubuntu, tá? E lá a gente vai ter a opção de escolher onde que a gente quer armazenar a máquina virtual, vai ser nesse data store que a gente acabou de criar, tá? Aqui eu não vou passar muitas opções, né? Só para a gente poder criar aqui sem, não vou nem instalar o sistema operacional, só para vocês verem a máquina sendo criada, tá? Aí prontinho. Aqui a gente já tem uma máquina de teste, é lógico que aí o processo é o mesmo para que a gente fez aí para a instalação da máquina do SX, né? No workstation vai ser o mesmo curso, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente instalou o SX em cima do workstation, tá? SX8 e fez uma configuração inicial básica aí para a gente ter uma máquina, poder criar uma máquina virtual de teste, tá bom? É só isso. Até mais, pessoal.